12h19, quem não tá sobrando? Ai, é o Verdão. O Verdão foi a Cascavel ontem e fez, claro, sem desmerecer o UFC Cascavel, que jogou muita bola, fez por merecer esse resultado na sua casa, e o Verdão saiu com uma derrota. E agora, no próximo sábado, vai ter que lutar para reverter esse resultado, vai ter que ganhar de pelo menos 2-0 para levar pros pênaltis a decisão e 3-0 para se classificar direto. Ontem a nossa equipe esteve em Cascavel e quem traz mais informações é o repórter do Coxa, Júlio Rutz, chegando para trazer pra gente as informações, a repercussão desta derrota do Verdão. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde, aquele abraço para toda a galera ligada no Bate-Pronto desta segunda-feira aqui pela Jovem Pan News e a torcida Coxa Branca que está de cabeça inchada nesta segunda-feira e não é para menos, né? A equipe alviverde acabou sendo derrotada por 3-1 para o UFC Cascavel no primeiro jogo aí das quartas de final do Campeonato Paranaense e agora tem aí o sinal de alerta ao longo dessa semana para buscar reverter o placar no jogo da volta no estádio Couto Pereira. Para passar de fase, são 3 gols aí de diferença no tempo normal, ou no mínimo 2 gols aí de vantagem para levar aí a decisão da vaga nas penalidades máximas. No jogo, né, deste domingo, de novo a equipe Coxa Branca acabou apresentando muitas falhas, especialmente no setor defensivo. Logo de cara, no primeiro minuto de jogo, o Cascavel aproveitou ali a bobeira da defesa Coxa Branca e abriu o placar com o centroavante Lucas Coelho. Depois, né, o Coritiba até conseguiu equilibrar as ações durante a primeira etapa, criou oportunidades, mas acabou parando na jornada inspirada do goleiro André Luiz. Depois do intervalo, Coritiba voltou com a entrada do Robson no lugar do Rodrigo Pinho e o próprio Robson balançou as redes na marca dos 5 minutos, aproveitando um rebote do goleiro da equipe da Serpente. Coxa, que até poderia ter crescido de produção depois do gol, mas o que aconteceu foi o contrário, né? A equipe diminuiu o ritmo e o Cascavel conseguiu aí ampliar a vantagem. Primeiro com o Robinho e depois o Lucas Coelho, anotando aí o segundo dele, ele que foi eleito aí pela nossa equipe, o pan da partida, né? O melhor jogador em campo na tarde deste domingo. Na saída do gramado, jogadores do Coxa falaram rapidamente, né? Alguns nem quiseram falar com a imprensa, mas o Bruno Gomes, por exemplo, admitiu, né, a má atuação da equipe e projeta, né, o que tem que fazer de diferente para conseguir aí sair com a classificação para as semifinais do Paranaense. A gente tem que concentrar, a gente tem que entrar mais. Esse começo do jogo a gente sabe que a gente tem que entrar mais concentrado do que estamos entrando. E é isso, a gente sabe que o jogo foi horrível, ninguém tá feliz, agora trabalhar muito mais do que a gente está trabalhando, que é uma vergonha. A gente não pode vir para cá e ter esse resultado, a gente sabe do que a gente quer para o nosso ano e se esse resultado não convém com o que a gente quer para o ano. Bom, e se a derrota acabou acontecendo, né, o resultado positivo não veio, ao menos aí uma nota positiva para a equipe do Coritiba no jogo deste domingo foi o retorno do volante Andrei, né? Depois de mais de 9 meses se recuperando de uma lesão no joelho, o Andrei foi relacionado e entrou também no decorrer da partida. Mas ele fala, né, que não adianta falar aí de retorno, de felicidade em voltar aos gramados diante aí desse resultado adverso de 3-1. A derrota foi algo que dói muito mais do que qualquer alegria de voltar a jogar. Queria voltar com uma vitória, dando alegria à torcida do Coritiba, mas é o início. Tem 2 jogos, são 2 finais. Não fizemos um bom jogo aqui, tomamos 3 gols, mas agora vamos decidir na nossa casa, com a nossa torcida. Eu tenho certeza que eles vão voltar ao estádio e a gente tem capacidade técnica para reverter esse placar lá no Couto Pereira. Peraí, além do apoio do torcedor, o que o time tem que fazer de diferente para conseguir reverter essa desvantagem? Eu acho que a gente tem que... O segredo do sucesso é trabalho. É trabalhar, saber ouvir as críticas, saber que não foi bom, que a gente vem de 2 resultados adversos, tomando 3 gols. Ouvir o que o treinador tem para falar, escutar mais ele, aprender e de cabeça erguida para o próximo jogo. Eu acho que não tem nada a ganho, não acabou ainda. A gente é muito forte dentro do Couto Pereira, com o apoio da nossa torcida, e acho que se a gente trabalhar bastante durante a semana, focar, a gente pode reverter com tranquilidade dentro do Couto Pereira. Muito bem, ouvimos então aí o André e também o Bruno Gomes, atletas aí do Coxa que falaram com a imprensa depois do jogo, e daqui a pouco eu volto então trazendo mais o Verdão e trazendo a repercussão da entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira em cima desse resultado negativo, segunda derrota seguida da equipe Coxa Branca neste Campeonato Paranaense.
Tá aí, Júlio Rutz trazendo pra gente as informações, a declaração do Bruno Gomes, a declaração do Andrei. É claro, o Andrei voltando depois de 282 dias e é claro que ele não queria voltar com esta derrota. Ele até falou, seria, lógico, um bom retorno se ele tivesse voltado no momento de vitória. Quem esteve também em Cascavel junto com o Júlio Rutz e o grande Linhares Júnior foi o Felipe Dalck, que comenta e analisa essa derrota do Verdão fora de casa. Fala, Dalck. Oi, TT, tudo bem? Um abraço pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Bate Pronto. Ontem o Coritiba teve uma derrota doída, viu? Um 3-1 contra o Cascavel numa quartas de final do Campeonato Paranaense e uma preocupação a mais pros torcedores, né? A defesa ontem, que vinha jogando tão bem nos últimos jogos, sem o Kusevich, acabou sucumbindo novamente, né? 6 gols sofridos aí em 2 partidas é muita coisa. E no jogo de ontem, né, o Júlio trouxe aí os atletas falando sobre a situação da concentração. Eu acho que foi muito mais do que apenas concentração. Claro, concentração foi determinante para o primeiro gol do Cascavel, em que com apenas 2 minutos, a equipe do Cascavel, 1 minuto e meio na verdade, né, o Cascavel já tinha aberto o placar, né, o Gabriel fez uma grande defesa e depois o Lucas Coelho no rebote fez o 1-0. E o time que entrou muito mais ligado, naturalmente, foi o time da casa, foi o Cascavel, e o Coritiba ontem teve uma atuação pífia na parte defensiva, né, o Chancellor foi mal, o Bruno Viana foi mal, e estava lento, né? A parte física parece que ainda tá atrapalhando um pouquinho o Bruno. O Natanael não tá bem, né? Desde a saída do Nathan Mendes, o Natanael não tá se encontrando muito. E o Vitor Luiz talvez tenha sido mais regular também, mas não ajudou tanto no ataque. Na marcação não foi excepcional. E um grande ponto, assim, que modificou o time do Coritiba no jogo de ontem foi a saída do William Farias, né, por lesão no primeiro tempo. O Jesus Trindade até entrou bem, só que no segundo tempo ele errou muitos passes, e isso impossibilitou o Coritiba de criar mais oportunidades, eu creio. Então, até o Coritiba, do técnico Antônio Oliveira, tentou em algumas oportunidades colocar alguns jogadores que já não jogavam há bastante tempo, né? Principalmente o Andrei, mas o Andrei vai ser titularíssimo nesse time porque ele tem muita qualidade, e até o Bosquilha, que não jogava há bastante tempo. O Bosquilha deu uma movimentação boa, mas foi meio que num desespero de tentar criar oportunidades com atletas diferentes que nem vinham jogando, que estão sem ritmo de jogo e que naturalmente não conseguiram fazer muita coisa para ajudar o Coritiba pelo menos a diminuir o placar. Então o 3-1 de ontem foi merecido para o Cascavel e o Coxa vai ter que trabalhar muito durante essa semana se quiser reverter o jogo no Couto Pereira no sábado, né? E lembrando que na outra terça já tem Copa do Brasil, ou seja, não tem como parar de pensar nessa situação de resultados nesse momento. Precisa dos resultados muito mais do que o desempenho. Claro, precisa do desempenho para evoluir para a Série A do Campeonato Brasileiro, com toda certeza. Mas nesse momento os resultados são importantíssimos, porque o Coritiba precisa vencer e classificar para garantir já a vaga na Copa do Brasil, senão vai ter que torcer, por exemplo, contra resultados. Né? O Maringá pode passar o Coxa em pontuação, por exemplo. Então precisa aí dessa classificação, já pensando na próxima temporada em Copa do Brasil. E daí na terça-feira o foco é realmente o jogo da Copa do Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso também. Obrigada, Felipe Dalck, trazendo a análise desta derrota do Coritiba. Janaína, a torcida do Coxa tá pistola. Janaína não é pra menos, A torcida viu um time até ali, o Atletiba, até a metade da primeira fase do Campeonato Paranaense, e agora tá vendo outro, né? Claro que é um trabalho em formação, a gente sempre fala isso aqui no Bate Pronto, que tem que ter paciência, é um time praticamente reformulado, é um treinador novo que precisa de tempo pra criar um padrão de jogo, mas o Coritiba até a 6ª rodada ele vinha demonstrando evolução. Depois disso, o Coritiba teve uma queda de produção, tanto ofensivamente quanto defensivamente, que tá deixando, claro, o torcedor preocupado, pensando lá na frente, pensando que o Coritiba não tem condições de manter esse tipo de postura e se salvar, por exemplo, num Campeonato Brasileiro. Escuta esses números, Jana. O Coxa, nas 10 primeiras partidas do estadual, sofreu apenas 4 gols. Nas 2 últimas rodadas, sofreu 6. Dos 14 gols que o Coxa fez na competição, apenas 2 nos últimos
4 jogos. É preocupante, realmente. Sim, nos últimos 6 jogos, o Coritiba marcou só 3 vezes, né? Claro, o jogo em Ponta Grossa, a gente vai dizer que é uma coisa um pouco fora da curva, né? O que aconteceu lá, mas ainda a gente estava justificando pelo fato do Coritiba ter entrado com uma formação diferente, aí o treinador tentou no segundo tempo mudar o esquema, teve o Kusevich expulso na partida, que acabou prejudicando não só naquele jogo, como agora também, né? Porque o Kusevich é um jogador que vinha trazendo mais segurança para a defesa do Coritiba, mas ainda vai lá, né? Foi um jogo que o Coritiba já estava classificado, talvez tivesse tirado o pé ali, ainda tem alguma justificativa. Agora, esse jogo contra o Cascavel, o que eu acho que incomoda a torcida Coxa Branca não é só a derrota, porque tudo bem você perder para o Cascavel, que é um time que é qualificado sim, tem os seus pontos fortes, tem o goleiro André Luiz também, que teve muito mérito nessa partida, fez boas defesas, fechou o gol do Cascavel, mas é a maneira como o Coritiba se colocou em campo, é a postura do time, a falta de atitude, apresentou um futebol apático lá no oeste do estado, uma defesa extremamente frágil e um ataque com uma falta de efetividade absurda. Até quem vinha bem, né, como o caso do Manga, que sempre decide pro Coritiba, o próprio Moreno, que também é um jogador com potencial e vem mostrando que tem espaço nesse time, foram mal na partida, não conseguiram. Goleiro Gabriel também. Não conseguiram ser efetivos. Inclusive até o próprio goleiro Gabriel, né? Sobrou até pra ele ali, que não teve uma tarde boa, não teve uma boa atuação. O Chancellor, que acabou sendo titular, né, por conta da suspensão do Kusevich, parece que ele não fazia questão ali de bloquear o adversário. Olhando pro jogo, é algo meio que difícil de acreditar. O torcedor parecia incrédulo ali a ver algumas chances do Cascavel com a defesa completamente aberta, como foi o caso do terceiro gol, em que o Coritiba abriu completamente o seu setor defensivo, que é um problema coletivo. Claro que tivemos erros individuais, mas ali foi um problema geral do time, né, que foi vencido pelo ataque do Cascavel. E parecia rachão, né? Parecia uma pelada já ali. O Coritiba parece que já tinha largado os bets, como a gente fala por aqui. Então essa falta de atitude realmente vem assustando, né? O torcedor Coxa Branca, que esperava que o time tivesse pelo menos aquele ímpeto de buscar o jogo, de ser um time mais aguerrido, um time com mais atitude, mesmo perdendo a partida, né? O Robson achou um gol ali, conseguiu vencer o goleiro, mas foi só, né? O Coritiba teve algumas ações, acabou parando no goleiro André Luiz e não conseguiu reagir na partida. E o pior de tudo é que a defesa não conseguiu fazer a parte dela, e por isso o Coritiba teve essa derrota muito dolorida e assim, muito grave, vamos dizer, porque realmente coloca em risco a classificação do time. Eu acredito que vai ser muito difícil no Couto Pereira o Coritiba reverter esse resultado, vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, né? O time do Cascavel é um time complicado. A gente viu, por exemplo, na Arena da Baixada, o Atlético tomando um sufoco para conseguir fazer um golzinho, né? Foi difícil achar ali uma oportunidade para conseguir uma vitória. Claro que o Coritiba vai ter que jogar pro tudo ou nada, né? Não tem outra postura, não existe outro caminho, não existe outro plano. É jogar para cima do Cascavel o tempo inteiro para conseguir o resultado, mas vai jogar pressionado. E jogar pressionado é mais difícil.